Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura mais espiritual, onde a gente faz uma leitura bem intuitiva, bem lúdica, olhando bastante para as imagens, para os símbolos, para os números e perguntando aqui o que a gente precisa entender, o que a gente pode saber nesse momento com a ajuda das cartas. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado desse vídeo. Também te convido a se inscrever nesse canal se você não se inscreveu ainda, é de graça, tá bom? Muito bem, eu vou deixar você com a sua mensagem agora. Vamos lá então, vamos começar aqui essa mensagem perguntando o que a gente pode saber dessa energia aquariana, qual é a conversa mais importante que a gente pode ter agora, o que essa energia aquariana está tentando mostrar para você no dia a dia, nas coisas como estão acontecendo, qual é o ponto de vista espiritual por trás do dia a dia nesse momento, qual que é a conversa importante. Aí tem muitas cartas aqui na mesa, não sei se são todas para vocês nesse momento, mas vamos olhar para essas duas que se mostraram. A primeira começa dizendo assim, plano de alma, eu me lembro. E aí tá dizendo que, qual que foi a pergunta, né? Qual que é a questão espiritual por trás das coisas que estão acontecendo no dia a dia? E aí a mensagem responde. Tem muito do que vai acontecendo que tem essa função de te colocar nessa introspecção, nessa reflexão, de lembrar de certas coisas importantes. Quando a gente fala assim de plano de alma, especialmente numa leitura com esse tema mais espiritual, pode parecer que a gente está falando de coisas muito fora do nosso alcance, mas eu tô sentindo de falar também que também conta, também vale a pena você lembrar de coisas que eram importantes para você há alguns anos, por exemplo, sabe? Que engraçado isso. É uma mensagem que também quer dizer que qualquer linha de pensamento que te coloque num jeito de olhar porque é possível para você, para o futuro, que vem com esse tom de inalcançável, fora daquilo que eu posso entender ou que eu posso acessar, muito maior do que o que eu posso fazer, que não é muito isso não é muito isso não, para tentar evitar esse caminho das coisas, até porque quando a gente entra nesse jeito de pensar ou de sentir as coisas, a gente acaba não participando, porque fica uma tarefa impossível, né? Fica uma tarefa impossível. Então, plano de alma, lembrando, é um pedido de se manter aberto a refletir, lembrar das coisas que são importantes. Se você se pega um pouquinho mais nostálgico, tudo bem também. Não é bom a gente morar no passado e nem ficar morando no futuro. Mas com essa carta de lembrança, essa energia mais sutil, mais subjetiva, mais lúdica, né? Como a gente conversa aqui nessa leitura, você se beneficia de se conectar com ela. A próxima carta, ela fala sobre aventura, dizer sim para a mudança. Então tem uma coisa aqui sobre essas duas primeiras cartas que estão falando assim, olha que engraçado, né? Lembrar faz uma referência algo que já aconteceu, ou informação que já se tinha, ou coisas que já se sabia. Muitas vezes está lá no inconsciente, mas está lá. Mas faz uma referência para trás. E essa próxima carta, que mostra essa figura mergulhando aqui de cabeça, ela faz uma referência a movimento para frente, porque ela fala de aventura, um novo caminho, diga sim para a mudança. Então, olha que engraçado, é uma mensagem que está falando que nesse momento, essas duas coisas, elas caminham juntas, uma coisa gera a outra. Essa energia mais sonhadora, lúdica, introspectiva, meditativa, reflexiva, é o que te ajuda, o que mais te beneficia a virar certas chaves, entender certas coisas
para você, ou até às vezes eu fico ouvindo assim, recuperar certos interesses, inclusive, que te dão um movimento para frente, que beneficiam nessa energia que ela tá para mudança, né? Também fica muito isso, essa coisa da lembrança é uma ferramenta, mas a energia tá para mudança. Como eu falei, tem muitas cartas na mesa, eu coloquei de volta, a gente vai embaralhar e perguntar quem mais que quer cair aqui na mesa para conversar com a gente. Eu sinto que aquilo que precisa voltar para a mesa sempre volta. Um exercício de confiança. Talvez isso faça parte da mensagem também. Aquilo que precisa voltar para a mesa sempre volta. Um exercício de confiança. Com essa coisa de eu lembro, né? Um resgate de memórias. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia aquariana nesse momento? Talvez a gente pergunte mais sobre se lembrar o quê? Aí, em cima dessa carta da lembrança, vem essa carta que fala: uma nova terra já está acontecendo, continue mantendo uma visão. Continue mantendo uma visão. Já que essa é a nossa leitura do papo mais espiritual, aqui cabe a gente falar que muitas vezes você pode ter sonhos, ou você pode ter uma visão, né? Ou já teve muitas vezes uma visão de um acontecimento, ou de como você gostaria que as coisas fossem. E essa mensagem, essa carta, quando ela caiu aqui na mesa, ela veio com esse peso, assim, de as coisas já estão em movimento na direção de uma concretização, de uma visão. Continue mantendo a visão, se mantenha, também tem isso, né? Se mantenha confiante de que uma visão, ela já está em movimento para acontecer. Tem o meio do caminho, muitas vezes, mas é esse pedido de confiança, de se manter em alinhamento com a visão, versus entrar em dúvida, desistir, jogar a toalha, entrar numa linha de pensamento. Olha como a gente estava falando no canalizado mais cedo. Ai, parece um negócio tão fora do meu alcance. Isso é bobagem. Não. Mantenha a visão. A gente continua fazendo tudo o que está nas nossas mãos, todo dia, como sempre. Isso é o tipo de coisa que a gente não precisa falar, que é óbvio, né? Mas já que a gente está conversando, vamos falar. A gente continua fazendo o que está nas nossas mãos, todo dia, porque se a gente não se mexe, nada acontece também. Mas tem essas vontades, esses sonhos, esses objetivos maiores, que é uma mensagem que está falando, não joga fora, não. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Maravilhoso. Aí vem um 2 de paus, que é também a minha carta em qualquer leitura, que é sobre também visão, sobre ter uma visão de em que direção que eu tô querendo ir. E o 2 de paus me fala muito sobre isso, sobre a carta de fazer planos. Então eu organizo, eu vejo o que já dá para fazer, o que eu já tenho, o que eu já sei, e eu crio um plano, né? Expresso, então, na prática, a partir daquilo, tem essa visão, e eu posso não saber todo o caminho na direção dessas coisas aí que eu tô planejando, que eu tô querendo, que eu tô sonhando, mas eu mantenho a visão daquilo que me parece mais importante para mim e coloco em prática com o que eu tenho, com o que eu já sou, com o que eu já sei, o que dá para eu fazer nesse caminho. Um 2 de paus, ele é uma energia muito yang para mim também, a minha relação com as cartas, por isso que ela aparece na minha mesa assim. Desses momentos em que a gente pode não saber todo o caminho na direção da visão, mas que a gente enxerga todos os dias esses momentos em que a gente tem a oportunidade de fazer, expressar, dizer sim, dizer não, dentro daquilo que parece mais alinhado com a tal da visão que a gente está falando. A próxima carta é um 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta de... interessante. É uma carta de proteção. É uma carta também de, a gente falou de introspecção, né? Então eu diria introspecção também, porque fala sobre
esse descanso, esse preservar da energia, preservar também uma visão, preservar um caminho, entende? Até nessa carta aqui do 4 de espadas, a gente vê essa figura na posição de lótus. E é engraçado porque... Engraçado como falou assim. Tem 3 espadas flutuando aqui e uma espada descansando na frente dela. Aí eu ouvi assim que para muitas pessoas é uma mensagem que está falando: o mais importante é você não esquecer qual que é a sua visão, como você enxerga as coisas, qual é o seu plano, essa perspectiva maior do caminho, especialmente em momentos. 3 de espadas é uma carta que fala de frustração, decepção, essas coisas. E aí eu enxerguei essa figura aqui escolhendo descansar a própria espada, tá vendo? A espada dela tá deitadinha, mesmo frente a situações frustrantes, chateadoras. Não é sobre se calar, é uma coisa aqui sobre... eu não queria falar assim, mas vou falar assim porque é assim que veio, ser esperto, entendeu? Ao invés de ficar colocando o meu foco em alimentar conflito, eu preservo o meu caminho, a minha energia, porque eu tenho uma visão do que realmente importa. Então, mais vale preservar o seu tempo, a sua energia, a sua tranquilidade, a sua paz e colocar tudo isso na direção do caminho que te interessa, do que ficar discutindo, sabe? Quando um não quer, 2 não discutem. Tem isso, né? Tem uma outra coisa aqui também sobre essa mensagem que vem falando o seguinte: tem certas situações que a gente pode entendê-las como 3 de espadas, frustração, decepção, chateação, para algumas pessoas até se sentir assim traído, né? Enxerguei outra coisa aqui que eu já te falo. Mas tem uma coisa nessa mensagem dizendo que muitas vezes essas coisas também fazem parte do proteger desse caminho, dessa visão, ok? Aí eu vou te falar o que eu enxerguei aqui. Será que eu vou conseguir mostrar? Foi meio sem querer. Essas 2 cartas, elas se encaixam. Essa primeira, do lembrança, e mostra essa figura, ela tá colocando as mãos numa fonte, uma figura maior, assim, olhando para baixo e colocando as mãos numa água. Aí, quando eu coloquei essa cartinha junto, essa imagem se conectou, elas combinam, elas se misturaram como uma imagem complementando a outra. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar, dar o foco. Então, é como se tivesse essa imagem maior oferecendo algo para essa figura na carta de baixo. E essa figura da carta de baixo lembra que ela contou pra gente. Já está acontecendo, continua mantendo a visão, que tem memórias, lembranças. Essa carta aqui de cima, ela fala de destino também, né? Então, coisas importantes. A gente tem, sim, escolha, por isso que a gente tem livre-arbítrio. Mas tem certas coisas que elas fazem parte do nosso caminho. Então, eu sinto que essa é uma mensagem que está falando, que vem, né? Que tem uma colocação de situações importantes que fazem parte do plano, do caminho, entrando no seu caminho. E que por isso é importante você manter a visão e não se distrair com pequenezas. Eu fico vendo aquele 3 de espadas como pequenezas. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia aquariana nesse momento? Essa carta aqui, o Jardim da Borboleta,
ela mostra essa borboleta na cabeça dessa figura, e ela é uma carta que fala sobre a gente prestar atenção aos detalhes, mas não vamos esquecer que nessa leitura que está falando de memória, de plano, de visão e tudo mais, essa coisa na cabeça, né, o mental, o raciocínio, as memórias, é um tema muito importante aqui. E aí essa borboleta, ela é sempre o símbolo de transformação. O símbolo da borboleta vem conversando muito comigo em outras leituras também, falando, além desse tema mais geral sobre transformação, sobre os estágios. A borboleta já formadinha, sim, ela é um estágio adulto do processo de transformação. Ela é a transformação concluída. Então, tem uma mensagem aqui de um amadurecimento, de uma lembrança, de uma visão, de uma ideia, e também uma coisa assim, sobre acessar uma parte desse processo de formação. Não vou falar fase final, porque ainda bem a vida é sobre evolução, a gente está sempre crescendo, aprendendo, vivendo vários ciclos, não é sobre isso, mas tem certas coisas que você já começou a caminhar, olha lá, já está acontecendo, continue mantendo a visão, e que é uma mensagem que está falando que você entra numa nova fase, uma nova aventura, diga sim para a mudança, onde você vai vendo o amadurecimento, a fase adulta dessa visão, dessas ideias. Como eu disse, essa é uma carta que no textinho que vem com o livrinho pede para a gente prestar atenção no ambiente, nos sinais. Então, já que a gente está falando tanto de visão, esse teu lado mais espiritual, ele te serve muito nesse momento, que é esse pedido de observar as coisas que acontecem à sua volta, os símbolos, as sincronicidades, de uma forma bem sutil, bem lúdica, bem espiritual, porque tem o universo conversando com você, sim, nesse momento. Aí a próxima carta, ela fala o presente. E aí tem duas coisas. O presente, inclusive, tem a moça segurando uma caixinha, né? Então, para muitas pessoas, está dizendo que esse é um momento em que você acessa um presente, uma informação, uma habilidade, um recurso que pode ser tempo, grana, enfim, recurso também é habilidade, mas também o presente tem esse jogo de palavras falando sobre o agora. Então, olha como a gente começou a nossa conversa. Cuidado para não entrar numa linha de pensamento de que tudo está tão distante. Não tá. Já está acontecendo e já tem um presente no presente. Mas, Polly, não estou enxergando nada, não estou vendo nada, não sei o quê. Calma, entendeu? Eu sei que não é todo mundo que se sente assim, mas se você está se sentindo assim, eu estou voltando a minha atenção para você e falando, calma, tranquilo. Essa ideia de que é um universo perverso que testa a gente para punir quando a gente faz a escolha errada, quando a gente erra, não é verdadeiro. Isso aí é uma projeção do ego, do ser humano, que quer ver as pessoas que pensam diferente de mim se dando mal para provar que eu estou pensando certo, fazendo certo. Também não é todo ser humano que pensa assim, mas deu para entender, né? Cuidado, porque isso não é verdade. Energia de frequência mais alta não tem ego. A gente sabe que todo mundo é protegido, guiado, orientado na direção do melhor destino e que a gente tem escolhas no meio desse caminho. Então, tem muito nessa mensagem que está conversando desde o começo, pedindo essa tranquilidade, que isso também te beneficia. Quanto mais você coloca a sua atitude, o seu jeito de enxergar as coisas, se sentindo livre, apoiado, próspero, é sim possível. Eu só preciso continuar mantendo essa minha visão daquilo que eu sei que é importante para mim. Todo o resto conspira a meu favor, é o que mais te beneficia nesse momento. Até porque sem isso, não tem quem levante do sofá, quem levante da cama todos os dias para fazer nada. É uma linha de pensamento que não é produtiva, que não ajuda ninguém. A gente fica só tornando as coisas mais difíceis pra gente.
Olha só como é importante essa nossa conversa, porque aqui saiu o espírito do Peru, que fala para continuar participando, oferecendo o seu melhor em gratidão e graciosidade. O espírito do Peru também, ele me lembra aquele dito popular, é o Peru que morre de véspera, que vem falar o quê? Não se preocupe, não seja como o Peru que morre de véspera, que fala assim, não se preocupe com as coisas que não são um problema nesse momento. Que mais que a gente pode falar? Vou pedir uma orientação final, que tá acabando o meu tempo aqui, se bem que essa energia tá uma delícia e eu queria ficar um tempão só mergulhando nessa energia esperançosa, cheia é importante essa energia. Ela tá falando de acessar um caminho, uma parte do caminho, as palavras que vieram à cabeça, mágica, reveladora, por quê? Porque com essa borboleta formada aqui, ela vem falar sobre coisas que antes ficavam muito no espaço do eu acho, talvez, pode ser, que dê certo, que seja assim, que seja assado, e começar a ver coisas tomando forma. É nessa direção que se vai. A orientação final aqui é o elemento fogo. Então, eu sei que a gente está falando de energia aquariana, que é elemento ar, mas aqui, nesse momento especificamente, elemento fogo conversa muito com essa fase que a gente conversou aqui, com essa visão, com essa parte do caminho. E essa carta do elemento fogo fala de desejo. Então, olha que importante você manter a chama da sua alma acesa para ver tudo isso tomar forma. Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Fica o link aí no primeiro comentário fixado desse vídeo para ficar mais fácil para você achar. Também te convido a se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem o Blogueira Mística, que é meu outro canal aqui no YouTube e também no Instagram com esse nome, @Blogueira Mística. Vai lá me seguir no Instagram. Beijo grande pra você, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.